Estas férias, leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Eu gosto de ter a sensibilidade e de acreditar em alguma coisa. Boa. Para que nos leve às coisas boas. Quando se visita o ateliê de um artista plástico, normalmente espera-se encontrar telas, pincéis, tintas, batas, pósteres, lenços, mas neste ateliê não faltam ferramentas como martelos, rebarbadoras e pás. O ateliê em questão fica em Porto de Mós e é lá que trabalha o Rui Basílio, artista visual, designer, nascido em Évora e radicado desde tenra idade na região oeste. Rui faz arte com materiais do dia-a-dia, desde cimento e alcatrão a pedra, esferovite, vidro, madeira, terra ou plantas. Está a desenvolver para o novo espaço da BMW Motorrad do Porto, o maior espaço dedicado à marca na Europa. Mas aquilo que torna esta história particularmente interessante vai muito além da peça que ele criou em si. A origem da obra está num episódio muito marcante da vida dele, um acidente de moto, que o levou a confrontar-se com a sua própria vulnerabilidade. Vamos conhecer um artista extraordinário que é marcado sobretudo não pela essa vulnerabilidade, mas pela sua sensibilidade, sim, e pela sua versatilidade, pela sua diversidade das obras que consegue criar. Olá, Rui, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, muito boa tarde. E quero especialmente agradecer o facto de teres vindo de Porto de Mós diretamente para aqui. Embora, e vais voltar agora a seguir esta conversa, quero-te agradecer muito esse esforço que significa muito para nós, agradeço-te. Mas tu, curiosamente, és alentejano, de raiz, nasceste no Redondo ou foi em Évora, mas a tua família estava no Redondo? Boa tarde mais uma vez e obrigado por esta oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho e também da minha vida. Eu realmente nasci em Évora, a minha família toda é do Redondo, uma vila próxima de Évora, e com 3 anos os meus pais vieram morar para Porto de Mós. Pedreiras, não é? Exatamente, Pedreiras. E é lá que vives? E é lá que vivo. Esta vila... E foi lá que desenvolvi, cresci. Pronto. É giro porque Porto de Mós tem aquele castelo lindo de Morrer, é uma vila maravilhosa, com aquele castelo, com os telhados verdes, é muito marcante na paisagem, é um dos castelos mais bonitos Sim, exatamente. Sem dúvida. Somos uns sortudos pela paisagem que nos rodeia. Incrível. E um ambiente calmo e em constante evolução. Esta Pedreiras, esta terra, aliás, Porto de Mós, desde há 5 anos que tem este stone art, as pedreiras dali, porque há muitas pedreiras, ali a pedra é muito boa, tem um festival dedicado à pintura, à escultura, ao grafite e tal, ali acho que é a aldeia do Cudaçal, para aqueles lados, que é ali no Parque Natural da Serra da Aire e Candeeiros. Tu nunca entraste neste festival, porque há muitos colegas, há street artists, nunca chegaste a entrar? No primeiro ano, no ano de inauguração deste festival, sim, fui convidado como artista no meio de tantos outros e obviamente muito mais sonantes do que eu. Gosto de... Hoje já não sei se podem dizer isso. Mas sim, era isso que eu sentia e obviamente foi um orgulho para mim também poder desenvolver perto da minha terra ou na minha terra a minha forma de pensar e de olhar para as coisas em sintonia com outros artistas com registros completamente diferentes. Exato. Mas ambos a lutarem para a mesma comunicação. Exatamente, a importância da arte. Com 3 anos também, vocês mudaram-se para lá, para Pedreiras, os teus pais, contigo. E com 3 anos conta sempre aquela história maravilhosa na Praia da Nazaré. Já estavam a morar nesse sítio? Sim, já morávamos nas Pedreiras. Onde tu perderam-te na praia, os teus pais, de repente? É verdade, não foi por irresponsabilidade, atenção. Sim, claro. Hoje em dia se calhar seria mais escandaloso. Hoje já vais ser retirado aos teus pais. Exatamente. Pronto, acredito mas que... Mas houve um período em que eles deixaram de te ver? Exatamente, acredito que pela história que me contaram, que hoje em dia é motivo de riso, mas na altura deve ter sido um momento dramático. Ali um pequeno segundo de distração. Eu estava a ir do mar para a toalha onde estava a minha mãe e se calhar ali por um momento o meu pai deixou de olhar, a minha mãe também, e eu sei que de repente desapareci e... Foi ali meia hora de angústia para os teus pais, claro. Tu agora és pai, sabes o que isso é. É verdade, isso é uma dor no coração muito gigante, espero nunca sentir, mas a realidade é que porventura eu devemos ter passado por umas esculturas quando chegámos à praia de areia e aquilo deve-me ter ficado na cabeça e a curiosidade
curiosidade. Ficaste fascinado a olhar para aquelas... Verdade, 20 minutos ou 30 minutos mais tarde foi lá que me foram encontrar, felizmente. Tinhas muito jeito para desenho. Porquê? Vem de alguém, tinhas algum avô, algum tio, alguma avó que tinha jeito para o desenho? Tu tinhas de facto jeito para desenho desde pequenino? Na realidade, por aquilo que consigo perceber da minha família, muitos deles têm alguma vontade de fazer bem as coisas artisticamente. Não quer dizer que tenham enverdado pelas artes, mas se calhar pela pintura tradicional e de construção civil, vejo que há ali alguns pormenores que sim, se interessam e tentam fazer bem. Exatamente. Giro. E possivelmente poderei ter herdado daí é mais essa coisa boa, como é óbvio. Tu és um pinga-amor, já percebi, porque eu lembro aquela história curiosa tua da primária, tu pedias namoro, fazias uns desenhos com o Hugo, não era? Aquele verdade. personagem, eu lembro da televisão, dos programas do Hugo. Exatamente. De antes, como é óbvio, não tínhamos tanto acesso à internet, ou era mesmo nula, e então gostava de ver já não me lembro bem em que canal, mas havia aquele videojogo do Hugo, em que eu me lembrei, pronto, também são poucas raparigas na minha turma, vou ser aqui criativo e pedir as 5 ou 6 raparigas em namoro com 5 ou 6 desenhos diferentes. Eram diferentes os desenhos? Claro. Eu achava que era o mesmo para todas. Tinha que ser original para cada uma delas, para não se sentirem mais uma. É extraordinário. Muito bem, estudaste aqui no curso tecnológico de Design de Equipamento, ali no Instituto Educativo do Juncal. Tu gostavas, eras um aluno mediano, não eras nem ótimo nem péssimo, pronto, mas querias fugir um bocadinho das letras e da matemática, por isso era vontade de pintar paredes, e já os teus pais sofreram, entre aspas, com isso, porque tu tinhas 10 anos, 11 anos, pediste para pintar as paredes do teu quarto? Sim. Mas a casa era alugada, não podias estar não exatamente, é? Nós sempre vivemos numa casa alugada, e obviamente que quando eu transmiti essa ideia que eu gostava de pintar uma parede, há sempre aquela situação responsável e bem dos pais de, quando deixámos esta casa, temos que a deixar minimamente como encontramos. E punham papéis à frente para tu, pinta aqui, rapaz. Exatamente, só que eu gostava um bocadinho mais de arrojar, e então o dia que me deram autorização fiz uma pequena pintura, e era quase um efeito de um papel a descolar no canto. O que é que chamas pequeno? Que também tinha mais ou menos? Era uma parede que o meu quarto para mim era ótimo, mas tinha somente se calhar 3 metros por 2. E essa pintura ocupava o quê de uma parede? Possivelmente essa 3 por 2, 6 metros quadrados. Mas tinha um apontamento de efeito rasgado que até correu bem, e obviamente que eu tinha orgulho quando o meu pai tinha alguns amigos lá em casa e dizia, olha, venham ali ver ia mostrar aquilo que o meu filho fez no quarto. E eu, pronto, não sou muito de gostar de me mostrar, mas sentia aquele orgulho de... Tu és uma pessoa tímida. És tímido, não és? Um bocado? Já fui mais, sim. Possivelmente por, a situação da puberdade, às vezes deixa-nos assim com alguma falta de autoestima, mas gosto do meu cantinho, gosto de passar despercebido, porque é a minha forma de ser. Exatamente. E nisto ajuda em algumas coisas, prejudica noutras, mas eu acho que isso que eu ia dizer hoje, para promoveres a tua arte e tudo, já apareces em entrevistas, já tenho visto na net, em todo lado, já falas, tem que ser. Exatamente. Para promover a tua... E tens uns vídeos no teu Instagram e no teu site, e já agora basilio.pt, para as pessoas não perderem, que é de facto estão muito bem feitos. Tens uma equipa que te trabalha, e como tens aquele trabalho, gente com rebarbadora, com não sei o quê, com martelo, com a broca, com tudo, é muito visual também, não é? Estás frente a uma tela, num cavalete, a pintar. O teu trabalho é muito físico e muito dinâmico, e por isso ainda bem que é bem filmado. Tens uma equipa que contrataste para te ajudar nisso? Normalmente eu vou sempre buscar as pessoas que me rodeiam perto ali da zona, quando eu vejo que há alguma qualidade de trabalho, e quando às vezes precisam de uma mão de quem já tem se calhar um pouco de recursos que possa beneficiar o trabalho desses meus colegas, de os contratar para, olha, neste trabalho vai ser vamos ter aqui a trabalhar com o ambiente de motas, de carros, de moldes ou de cimento, e tento sempre ver por onde é que eles têm mais queda, para os sentir também, para eles estarem motivados a criarem dentro de um âmbito que se sentem à vontade, com vontade. Na sua zona de conforto, e pronto, e sei o que é que quero, não lhes sei explicar exatamente tecnicamente o que é que pretendo que eles façam, mas sei o que é que
que seja mostrado. Exato. E pronto, isto ajuda as duas partes. Briefing, digamos assim. Exatamente. É muito bom, e também com os trabalhos que vais tendo, que são de facto muito bons a nível videográfico, são muito giros, também já vais sabendo, olha, quero muito nesta linha, quero muito isto. Exatamente. Já sabes as pessoas certas. O meu brainstorming ao início é uma linha condutora muito definida daquilo que eu quero atingir. E depois é curioso, porque tu é aqueles trabalhos que vais para uma parede branca, que não há nada, e eles têm que, desde o princípio, ver se tu levares as latas, o que for, as burbequins, as lojas, o que tu quiseres, e depois a fazer aquilo tudo e aquilo a nascer, os pormenores, devem-se agarrar a ti para filmar as coisas mais incríveis, para depois até ao trabalho final, com drones ou com o que for, e fica de facto uma filmagem muito bem feita. Eu acho que isso é esse marketing associado ao teu trabalho, que tem sido feito no teu site e tudo está, e é muito bem feito, Rui, e acho que as pessoas deviam ter muito a ver, visitar, e não só para contratar-te e para encomendar-te coisas, mas também para ver, aqui está um bom trabalho que o artista sabe promover e consegue... Principalmente sentir, que acho que é uma coisa que faz falta hoje em dia, a parar e sentir o que é que se passa ali, porque nem tudo tem que ser carne para canhão. Exatamente. E acho que o sentimento convém que apareça, pelo menos em algumas das coisas que observamos. Muito bem. Tu recorres a materiais do dia-a-dia, como eu falei, desde cimento, alcatrão, pés, esferovite, madeira, tudo. Tu, no fundo, não querias só arriscar, querias riscar. Arriscar por si. Muito bem. Licenciaste então em Design Industrial, foste para as Caldas da Rainha, este é um berço de artistas das Caldas, toda a gente fala nisto, na ESAB, não é? Na Escola Superior de Artes e Design. Onde, aliás, depois começaste isto é design industrial ou de equipamento, ou é a mesma coisa? É design industrial. O curso de licenciatura foi design industrial e o mestrado foi design de produto. Design de produto, porque depois acabaste por congelar essa matrícula? Sim, ficou por apresentar a tese final, porque na realidade eu não me sentia... Ainda ao nível para sim, a acho tua que tese? Não estava à altura de proteger um trabalho que o identificasse como tese de alguém observar e ganhar com a observação. Mas se só falta a tese, um dia pensas em descongelar aquilo e se calhar fazer aquilo, ou achas que... Sim, é assim, eu gostava de ter tempo para criar peças minhas, pelo menos só uma semana para poder demonstrar a minha visão do mundo. Felizmente, por um lado, não consigo ter tempo pela dedicação dos trabalhos que estão nos projetos na mão. E depois, obviamente, que também gostava de ter aquele mesinho ou 2 meses para desenvolver uma tese e que ajudasse alguém na vida profissional. No entanto, este curso é engraçado porque tu tiraste o curso de design, no fundo és designer industrial, mas as pessoas não podem dizer, não, mas não aplicas nada é mentira, tu aplicas as coisas que aprendeste lá, técnicas, materiais, o desenho. Design, quando às vezes me fazem essa pergunta, eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção do que é a definição de design. Design é tudo antes de chegar ao aspecto. Portanto, o design é a forma de pensar algo. Para conceber alguma e tudo de raiz. Tem um propósito, tem um conceito, tem uma forma de... tem um caminho, tem uma conclusão. Isso sim é o design. O design é o processo de pensar as coisas. Do nada até uma coisa... E não tem que ser necessariamente o objeto final. O objeto final. Pronto, tá bem, já percebi. Portanto, toda a história que eu recolho, toda a informação que eu estudo, seja municipal, seja de um cliente, seja de qualquer âmbito que me chegue, eu ao estar a fazer esse trabalho de interpretação e a estudar e ter justificação para todos os pormenores do mais pequeno ao maior do meu trabalho, isso é um processo de design. Okay. Para lhe dar uma história, lhe dar um conceito. Como e um propósito. Como é que se chama aquele onde tu fizeste o Dom Afonso Henriques? Alvorninha. Alvorninha, cá está. É uma terra. Se calhar os próprios locais não sabiam que já vem do tempo de Afonso Henriques, que era falar daquelas terras, eram o melhor solo arável de Portugal e tal. E portanto tu foste estudar a fundo aquilo tudo, aquela história. Eu lembro perfeitamente dessa história porque quando entraram em contacto comigo para fazer algo de Alvorninha, não querendo obviamente inferiorizar cada terra, mas é assim, nós vemos logo à partida que não há grande informação disponível para tratar algo que seja realmente impactante em Alvorninha. No entanto, depois de fazer alguma pesquisa, vejo que isto tem aqui sumo
em condições, e de certeza que 80% das pessoas, 90%, ainda não para sabiam. mais das gerações mais recentes, não sabiam. E quando coloco isso em cima da mesa, realmente foi logo esclarecedor de que este projeto tem que andar para a frente. E é muito curioso, porque depois, além, essa imagem está fabulosa, essa imagem do Afonso Henriques, e depois com as letras da Terra, e depois é muito curioso, tens esse trabalho, vou investigar, não sei o quê, e depois já agora ensino um bocadinho às pessoas que passam por ali e ficam a saber que depois este pormenor, e depois aquele pormenor, e depois as pessoas ficam a saber que isto é, esta terra há estes bordados e este napron, e esta terra... É muito curioso tu fazeres isso, e também já agora dares às pessoas e às comunidades, concretamente, que convidam, tu fazes muita arte de rua e de exterior, em grande escala, isso. E as diversas coisas que tu se aprendes no teu curso, porque depois tu próprio dizes, há pouco tempo tive com um professor meu antigo que disse, vejo que estás a aplicar muito bem as coisas que eu te ensinei, e tu de facto pensas, pois é, de facto fez-me falta este curso, deu-me estas técnicas e estas maneiras de abordar as coisas e os assuntos, de conceber estas peças, é muito curioso. O desenho para ti foi sempre, tu tens uma grande mão, grande, Rui, tens um desenho muito bom, gosto muito do teu desenho, mas isto para ti sempre foi também um escape, tu desenhavas até para calmar-te interiormente. Assim, eu não sou muito de utilizar o clichê artístico de que utilizo o desenho para me sentir bem, porque é uma coisa minha, e não sou mais nem menos só porque desenho. Sim, claro. Mas realmente sempre esteve muito presente. É importante para ti. Sim, é importante para mim, e lembro-me que de antes, quando vivia com a minha mãe e com o meu pai, gostava de desenhar ao final do dia, mas não era com aquele propósito de chegar a alguma coisa. Pronto, alguns têm o hábito de ver uma série. Exatamente. Eu, para mim, ou ler um livro. Uma série acaba por ser um pouco perder tempo. Se não tiver... gosto de ver as séries, por acaso, hoje em dia, que tenha a ver com arte, e porque ajuda-me até a ter algumas ideias diferentes, mas eu sinto que eu, a fazer alguma coisa nos dias de hoje, ele tem que ter algum objetivo que me enriqueça. Está bem que o descansar mental também é importante. Sim, claro. E eu utilizava o desenho, sim, como algo que pelo menos eu sentia que me estava a descansar, mas principalmente eu estava ali a melhorar alguns skills de desenho, que o meu objetivo futuro era rentabilizar aquele investimento de tempo que estava ali a fazer todas as noites. Quando tu viajas, vais de férias, imagina, vais ver algum museu, alguma exposição, ou algum artista que tu digas assim, olha, gosto muito das obras deste artista, se houvesse uma exposição dele cá, tu não ias perder. Sim. Tens algumas referências em assim? Todas as viagens que faço, trabalhar nessas viagens. Ok. E quando não vou com um trabalho já definido, em que havia de ser meio-meio, trabalhar meio tempo e outro de meio lazer, exatamente, gosto muito, ainda mais recentemente, de visitar muitos espaços. Sei que a maior parte dos museus não vou gostar, não quer dizer que não tenham qualidade, porque têm. Sim, claro. Mas não me identifico com muita informação que está no museu. Mas também porque se calhar ainda não estou educado o suficiente para parar e observar o trabalho de qualidade que lá está. Recentemente tenho feito mais, porque antes também não queria, com a companhia que tinha para viajar, estar a amassar, obviamente, a outra parte de ter que me acompanhar constantemente só em museus. Pronto. E tu visitas muito aquelas, por exemplo, na Bélgica, que é muito street art também, e há muitas empenas pintadas e esculpidas e trabalhadas. Esse género de coisas gostas de ver? Procuras ver? Sim, gosto de consumir. Há cidades com mais dessa street art do que gosto outras? De consumir, e gosto de perceber que a minha visão das coisas poderá estar em parte idêntica àquilo que outros já pensam, mas que há sempre pormenores que eu poderia fazer diferente. Claro, isso é bom. Exatamente. Ainda bem que não é todos iguais a fazer a mesma coisa, e daí a tua riqueza. Tu és muito fora da caixa, e como tu dizes, eu, se não estou na minha zona de desconforto, não estou a criar. Isso é muito giro, mas é um bocadinho angustiante. Sim, é um nível de... Agora já lido melhor com esse stress, mas é esse stress que me faz movimentar e conseguir chegar, obviamente, aos patamares, não quer dizer que seja muito alto, mas aos patamares que estou hoje de evolução. Mas o que eu vi é alto. E é extraordinário, porque tu acontece-te, já vamos depois devagarinho ver isso, mas muitas coisas é que te fogem completamente da mão. Qualquer pessoa ficava ali aflita e desistia. Vais a um concurso, o concurso é para fazer não sei o quê, tu
convidam-te e tu vais fazer, e de repente chegas lá, olha, é com látex, é com sprays, e tu nunca pintaste com spray na vida, e tens 2 dias, e todos os outros são os especialistas do spray. E tu pensas, como é que eu faço agora? Mas já vamos falar disso, mas tens ideias e inventas. Foste para a China, tinhas uma coisa ótima para fazer, a pedra que ia contigo não chegou, a tinta que tu levaste não funcionava, e tu depois desenrascas e acabas por correr bem. Portanto, tu és muito bom na arte do desenrasca. Eu tenho uma justificação muito simples para isso, que na altura me enchia a cabeça, que era quando eu morava com os meus pais. O meu pai faleceu há 14 anos, mas antes fazia-me um bocadinho de confusão eu não ter uma mala de ferramentas, uma caixa de ferramentas em casa para poder apertar ou desapertar um parafuso. No entanto, eu hoje olho e vejo essa falta evoluiu-me ao ponto de eu hoje fazer o meu trabalho, e aquilo onde a maior parte vê problemas, eu vejo, ok, é só mais uma situação. Exato. E eu vou resolvê-la. É incrível, é o teu espírito de MacGyver, que é muito importante. Por isso é que hoje o teu ateliê é... Mas depois disseste há um bocado, vieste com um colega teu, não, ele é que é o arrumado, não sou eu. Mas eu vi umas filmagens do teu ateliê que eram as ferramentas todas arrumadinhas nos sítios, nas paredes, nas caixas, tudo no sítio certo, do ateliê grande. Eu pensei, pronto, ele é de facto a vingança de não ter tido uma caixa de ferramentas quando era preciso em casa, e ele apertava com um parafuso, com uma faca, uma coisa. Era o que tivesse à mão. É extraordinário. Tu trabalhaste, entretanto, depois do curso, foste convidado para trabalhar 5 anos com moldes, mas já na altura desenhavas muito, 2 a 3 horas por dia, tu passavas a desenhar só. Sim, a desenhar. Por vezes apareciam, eu sempre desenhei, ou quando ia à casa de banho na hora de trabalho, levava um papel higiênico e até desenhava e deixava em alguns colegas meus e dizia, eu lembro perfeitamente com um colega meu, guardas isto, que isto daqui a uns anos vai valer dinheiro. E ele guardou e possivelmente hoje ainda deve ter, mas pronto, depois foram surgindo aquelas pequenas encomendas do dia dos namorados, dia do pai, dia da mãe, olha, faz aqui o retrato da minha namorada, ou do meu namorado, ou do meu pai, e pronto, eu sabia que perdia dinheiro nisso, como é óbvio, fazia o meu melhor, mas sabia que ok. Mas estavas a construir o teu mas percurso. Eu preciso disto e eu sei que isto um dia vai trazer frutos. Já era o trabalho nos moldes, no fundo, não era assim muito criativo, por isso vingavas-te nos desenhos que fazias depois em casa, mas sonhava já na altura ser artista a tempo inteiro? Eu, na realidade, nunca soube o que é ser artista, e ainda hoje tenho uma certa dificuldade em ver bem o que é ser artista, porque isto é um mundo tão vasto. Nós estamos aqui, ou pelo menos eu estou aqui, que ainda na raiz da coisa, que é mesmo assim. Achas que sim? Estás nos começos? Acho que sim. Mas depois de teres obras no Japão e nas Maldivas e na China Mas a arte tem muito que se lhe diga. Sim, a arte claro, tem muito claro, que se lhe diga, e isto é tudo... Mas tu já podes mostrar nas paredes, já podes à tua filha dizer... Foi o pai que fez isto. Exatamente. E tem uma parede gigante num prédio meio em pena à entrada de Porto Mós. É o pai que fez isto. Fico muito contente. Isto é um orgulho gigantesco. É um orgulho gigantesco. Fico muito contente da minha filha dizer que, pai, ali eu estou desenhando daquela parede, e em vez disso, em vez de estar num telemóvel, ter curiosidade em acompanhar os meus trabalhos e ir comigo para o ateliê também, com 4 anos. Muito bem, Rui Basílio, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Obrigado. Estamos a falar com o Rui Basílio. Ele é natural do Alentejo, mas mora em Porto de Mós, e nesta vila onde cresceu e onde tem o seu ateliê, e que as suas obras são conhecidas por serem, de facto, com tudo que a gente não está à espera de encontrar num ateliê, com rebarbadoras e martelos e pás e berbequins, e é por isso que estamos a falar deste artista visual e designer tão diferente do normal, que usa todos estes materiais. E nós estamos agora aqui a chegar a um ano que é 2019. Em 2019, graças aqui à BMW, tu recebeste um convite extraordinário, onde te convidaram para um concurso. Não sabias que era a BMW, mas sabias que era um concurso, uma coisa anónima. Este concurso Feel the Culture, enche a cultura, com artistas emergentes. Iam ser escolhidos um por distrito. Pediam portfólios de vários artistas, pediram com certeza dezenas em todo o país, e tu mandaste o teu, isto pertence ao distrito de Leiria, portanto, se não me engano, e foste escolhido para representar a Leiria neste concurso, que não sabias para o que era.
Exatamente. E pronto, era um concurso completamente à cega e só quando foram escolhidos e foram lá é que perceberam que era a BMW que convidava, e era para fazer uma obra especial para o lançamento de uma série 1, de um automóvel, de um novo modelo da BMW, e que iam ter 2 dias. Vocês foram escolhidos 17 ou 18, não é? Dos distritos todos. Das capitais de distrito. Das capitais de distrito. 2 dias e depois tomam lá 50 latas. Escolham os 50 latas que vocês ainda hoje tenho as latas. Pois tu disseste, olha, eu nunca pintei com latas. E os outros todos, alguns famosos já e tal. E tu ficaste um bocado aflito, porque... Sim, aí eu lembro perfeitamente, isso foi uma hora da típica hora da bucha, que ainda trabalhava nos moldes, 10h30, em que me aparece, obviamente, no algoritmo de Instagram ou Facebook, a possibilidade de mandar o nosso portfólio, que tinha algumas peçitas, que é mesmo assim, e com a possibilidade de serem selecionados e depois davam mais informações sobre o possível concurso. E eu enviei, no dia a seguir recebo a confirmação que aceitaram o meu portfólio, que foi escolhido para representar a capital de distrito de Leiria. Ainda BMW não estava em nenhuma das informações. Não sabia. E depois, passado outro dia, deram mais informações em que poderíamos selecionar 50 latas de spray de várias tonalidades para poder desenvolver um projeto num contentor. Depois, passado outros dias, disseram que então isto é para a BMW, a proposta vai ser para apresentarem ou fazerem um momento de apresentação do novo Série 1 da BMW naquela altura, em que iriam ter que pintar o contentor. Isto foi logo antes da pandemia, 2019. Exatamente, 2019, ainda eu não trabalhava o tempo inteiro. E o que é certo é que latas, eu quando vejo que latas, eu nem sabia, pintava latas latas a direito. Exatamente. Carros. Pronto, agora não sabia o que é que havia de fazer, tendo em conta que os nomes que eu vi que tinham sido selecionados das outras capitais de distrito, queríamos estar todos a concorrer para o mesmo. Já alguns nomes deles eram sonantes, que é consagrados, de Setúbal, Guimarães, Porto, Lisboa. Sim. Quer dizer, eu vejo-me ali no meio daqueles tubarões e eu nem sei sequer pôr uma lata de spray a pintar. Vocês iam ter 2 dias, pronto, e tinham que acabar depois ao mesmo tempo, mas tu tiveste menos tempo, porque tu não ias usar aquelas latas e só e também porque tinha o horário de trabalho do meu trabalho principal a fazer. Era pós-laboral. Eu só chegava à Leiria para fazer o trabalho às 6 da tarde e eles já lá podiam estar desde as 7 da manhã. O dia todo. E pronto, e depois acabei por me lembrar que poderia intervencionar o contentor com uma rebarbadora. Ainda tive que estar à espera da resposta. Obviamente, tive que assinar os papéis da responsabilidade de que não ia danificar o próprio carro lá dentro, e depois no último dia avanço para o contentor. Portanto, só num dia, dos 2 possíveis, só tiveste um dia para trabalhar. Com poucas horas para trabalhar. Ligas aquilo. Foi a rebarbadora para mim é a minha... É a tua caneta. Eu pensei, vi o teu trabalho, ele usa muito a rebarbadora, mas a rebarbadora não faz coisas delicadas. E eu pensei, como é que ele vai conseguir pormenores? E depois eu vi vários vídeos teus, e há um que é, por exemplo, que estás com uma pedra cinzenta e escreves record ou não sei o quê. Sim. E com a rebarbadora. E de facto aquilo fica perfeito. E eu pensei, como é que ele consegue este pormenor? É a prática, obviamente, mas eu achava que aquilo só fazia grandes furos e grandes buracos. Eu acho que isso é muito pela forma como nós olhamos para as coisas, que é capaz superficial. De fazer uma delicadeza. Olhamos para a rebarbadora e pensamos, ela vai nos cortar. Ok, mas se tivermos o respeito já que a rebarbadora ou a pessoa ou a ferramenta nos vai aleijar da forma como nós a desrespeitarmos, isso vai um grande handicap logo ao início. Exatamente. Eu, claro que tenho o respeito, mas depois, obviamente, que eu tenho que jogar um bocadinho com aquilo que a própria ferramenta me dá. E eu gosto da rebarbadora porque não tenho que perder muito tempo na mesma zona, dá para o trabalho ser fluido, dá para ser rápido e é muito marcante, ou seja, nós encostamos e tá. E isto reflete também muito a minha vida, que há decisões que nós tomamos que vão ficar ali, não é hipótese. Exato. E revejo-me muito numa rebarbadora. É um bom símbolo. Mas é tramado também, porque uma vez feito já não podes voltar atrás. Exatamente. Como material. Não há borrachas. Pois, tem essa coisa, não podes pôr uma tinta branca para te disfarçar e pintar por cima. Muito bem, então estavas indo a trabalhar, estavas em part-time, não é? Que guardaste latas, disseste, ao menos eu vou guardar estas 50 latas, então fico já com um stock fixe. Exatamente. Todos a terminar, e tu nem sequer tinhas começado, até que trabalhaste aquele contentor, fizeste feitaste depois aquele desenho da mão de Deus e do Adão, do Miguel Ângelo, que está lindo, com aquele 1 esculpido cá fora, que era o modelo 1, e acabaste por ganhar este concurso, para a tua grande surpresa.
É verdade. É assim, eu sabia que era merecedor de ganhar. Porque pelo menos eras diferenciador em relação a todos os outros. Sabia que era merecedor de ganhar, mas também respeitaria quem ganhasse na minha vez. Isto quer dizer que eles tinham 18 contentores e todos, cada um a trabalhar no seu? Sim. Ok. Incrível. Esta vitória mudou tudo? Abriu-te portas? Sim, abriu muitas portas. Foi um mediatismo muito grande. Vi a cidade de Leiria pela primeira vez focados e a partilharem o meu trabalho, um trabalho artístico, o que é raro de ver, porque a arte, apesar de fazer barulho, ela nunca faz mais barulho do que, por exemplo, um futebol. É verdade. E naquele momento fez mais barulho do que o futebol. A cultura não é sempre o parente pobre, como sabes, não é? Muito bem, então, e no ano seguinte, 2020, já vais entrar em pandemia, e tu decidiste, vou iniciar a minha carreira artística a tempo inteiro. Exatamente. Acabaste depois por criar até a tua empresa um bocadinho mais tarde? Sim, mais tarde. Procuras sempre com a pandemia, dedicaste a 100% ao teu lado artístico. As técnicas, como é que tu escolhes um bocadinho o material que vais usar? Porque tu tens, de facto, usas uma grande quantidade de materiais e encomendam-te uma coisa. És tu que escolhes, quer isto em madeira, ou em ferro, ou em vidro, ou em esferovite, ou no que for? Eu escolho em função daquilo do cliente que aparece. Okay. Ou seja, eu gosto muito da interpretação direta, da reunião primária de sentir o que é que vai na cabeça do cliente. Okay. Vamos imaginar que eu vinha aqui ao Observador ouvir um briefing. Eu sabia à partida que não ia trabalhar aqui com cimento, como é óbvio. Sim. Mas sim, possivelmente com monitores, com jornais, com televisões, em que colocando tudo isso a jogar em conjunto para algo figurativo ou não, eu gosto da parte figurativa, sabia que, ok, perante o cliente, perante o que se vive, o que se respira e o que se sente, eu sei que há ferramentas e há técnicas e há materiais que eu posso usar aqui. Ou seja, retiro todos os outros da possibilidade e depois, obviamente, que vou fazer um trabalho de investigação para ir ao núcleo daquilo que é o principal. O core. E desse principal, colocar aqui a comunicação no final a ser feita para que tanto o observador ganhasse comigo e eu ganhasse convosco. Muito bem. Há 2 anos tiveste uma epifania numa pedra, tu fizeste aquela coisa o novo processo quando trabalhavas a pedra, aquilo quando a pedra molha, destaca umas partes e outras não, conforme o relevo que ela tem, e portanto, olha, isto é uma coisa engraçada, posso conseguir duas tonalidades diferentes, que depois desaparece outra vez quando seca, e então isto pode até aparecer aqui uma figura e desaparecer, e pensaste como se pode reter esta água, ou pôr um verniz ou qualquer coisa. Achaste mais piada esta coisa de ser água a molhar, quando chove aparece uma figura, por exemplo, daí criaste então o Cristiano Ronaldo com um lápis e um pincel aguçado, desenhaste isto, tem um vídeo muito bonito no Insta, que convido as pessoas a ver no teu Insta, só a água que revela o desenho da cara dele, e é extraordinário porque então nasceram aqui os teus quadros ou fachadas mutantes que acontecem muito, às vezes tem segredos as coisas que tu fazes. Assim, tu jogas com isso. Eu gosto de olhar para as coisas, assim, não é eu gosto, está em mim. Okay. Eu se deixar cair aqui um copo de água, ok, claro que vou ficar preocupado porque vos sujei o espaço. Mas se deixar cair, por exemplo, um copo de água no meu estaleiro, que o estaleiro é cinzento, não é meu, mas pronto, é cimento, eu olho para aquilo e a maior parte olha para aquilo e diz, agora vou ter que limpar. Mas eu olhei e vi, ok, eu criei 2 tonalidades, não é? Uma seca e uma molhada. Se eu organizar isto, eu consigo criar algo figurativo, algo que chama a atenção e algo que possa comunicar comigo. Não ser uma coisa aleatória, mas ter uma figura. Ou seja, ver o copo meio cheio das coisas que acontecem. E aí realmente foi isso. Uma superfície molhada tem a parte seca e tem a parte molhada, tem uma mais escura e tem uma mais clara. Organizando tudo aquilo, conseguimos fazer algo figurativo. É realmente diferenciador. Pode ter impacto para algumas pessoas sim, para algum contexto sim, para outras não. Tudo bem. E foi por aí que peguei e pronto, e protegendo umas superfícies consigo organizar ali a parte figurativa e criar uma peça. Há um artigo que tu escreveste para aqui, para o Observador, no ano passado, chamado Quando a Vida Te Dá Limões, pinta-os de outra cor. Eu adorei isto e fala muito de ti. Isto é muito zona de desconforto, é muito ser alternativo, conseguir uma ideia alternativa, não ser igual a todos, que fala muito do teu trabalho. Este Luxembourg Art Prize teve mais de 600 artistas internacionais. Tu não tiveste os 10 selecionados, mas foi daí que veio esta ideia do Digging Land. Esta homenagem que tu fizeste ao avô da tua ex-mulher, que
tinha trabalhado no campo toda a vida. Exatamente. E depois desenhaste a cara dele com a sachola e a enxada no campo, na vossa zona. Ele era ali da região oeste também? Sim, eu neste momento... O avô António. Estou a trabalhar ainda no estaleiro que pertence à minha ex-sogra, mas tanto hoje como antigamente eu lido com o estaleiro da mesma forma, que é fazer o melhor por o espaço que tanto me ajudou a mim e que ajuda a preservar o património de uma família. Exatamente. Independentemente de todas as situações que aconteçam. E ali realmente houve esse concurso e eu, olha, vou aqui tentar fazer depois do trabalho algo que faça sentido, e então pensei, ok, o Sr. António faleceu há algum tempo, eu também sou em parte religioso, agradeço todas as manhãs e todas as noites. Isso, tu tens esse toque. Sim. A senhora na janela está com o terço pendurado, tens essa atenção que é muito bonita. Eu gosto de ter a sensibilidade e de acreditar em alguma coisa. Boa. Para que nos leve às coisas boas. Exatamente. E então... tens tido tantas. Exatamente. Quando às vezes muitas pessoas desistiam, é isso que eu gosto em ti, tu és perseverante. Somos todos uns privilegiados. Completamente. E mas então, nesse projeto quis, olha, vou homenagear este senhor. A parte da religião é algo que também me diz alguma coisa, a família também, e vou tentar arriscar por aqui, para o concurso, tentar dar nas vistas, que é mesmo assim. Exatamente. E então fazer aqui uma homenagem, tendo em conta que vamos atrás da ideia de que alguém nos observa para além da morte. Exato. E fazer essa homenagem via aérea. E então, como o Sr. António trabalhou muito aquelas terras na periferia do estaleiro onde estou a trabalhar, com uma enxada, então fui buscar uma enxada e ali numa área de 15 vezes 10, 150 metros quadrados, fazer o rosto, em que depois hei de subir um drone ou hei de passar com uma avioneta. A fotografia, lá está a fotografia, tu dizes, é muito importante escolher a fotografia bem, e essa está boa, tu dizes sempre isso. Então, as fotografias que eu te faço, até do Salvador Dalí e outros que tens feito, a fotografia é uma coisa muito importante. E de facto fizeste uma cara dele vista que só o drone consegue ver, o drone e ele no céu, provavelmente, não é? Tens essa ideia que é muito curiosa. Que sim. Como é que se consegue marcar no terreno? É uma coisa gigante, 150 metros quadrados de figura. Consegues marcar no terreno, porque não estás a ver uma distância... Sim, ali foi simples, foi uma palete de metro, de um metro para um metro, fui colocando a palete, meto uma pedra em cada vértice, um bocadinho meio arcaico de me organizar perante uma escala grande, e fui marcando os metros quadrados, os vértices dos metros quadrados, e depois no computador obviamente fazemos ali a sobreposição de imagens, e depois fui escavando conforme aquilo que eu achava. E há umas zonas com o terreno mais coisa, e outras em cima tem erva e outras partes com verde, e aquilo faz aquele contraste que ficou bem, é extraordinário. É esse o desafio, que é desafiante. É muito curioso isso. Tens fundaste então em 2023 esta empresa do Rui Basílio, Visual Arts Limitada. Fizeste um trabalho muito giro no Brasil sobre a violência doméstica, aí começaste a internacionalizar-te, não é? Foste convidada pela Isabela Francisco, uma artista também brasileira, e tiveste esta ideia de fazer sobre a violência doméstica este móvel, não é? Um móvel que acaba danificado. A ideia é muito gira, como se tivesse havido uma discussão, uma coisa assim. Foi muito interessante, porque a Isabela eu conhecia em Lisboa, por intermédio do Diamantino Martins, que é uma figura incontornável em Portugal. É a pessoa que eu conheço com mais contactos, e então promoveu a esse encontro, o jantar de artistas, que ele está sempre com eventos diferentes. E pronto, e felizmente conheci também a Isabela, como outras pessoas, que se identificou com o meu trabalho e convidou-me, olha, vamos ao Rio, vou lá fazer uma exposição, eu gostava que fizesse uma peça comigo. E realmente, depois, passado alguns tempos, fomos ao Rio de Janeiro, numa tarde, cheguei ao ateliê dela, fantástico, e, bem, Isabela, vamos fazer o quê? E então olhei à volta, por acaso havia lá um móvel, que estava com muito bom aspecto, e eu pensei, olha, este é o mote principal. Vou aplicar a minha rebarbadora para tratar. Vou-te já dizer aquilo que é que quero. Olha, no início... Com tinta vermelha, com um coração partido. Exatamente. No início, todos os móveis são bonitos, todas as relações são bonitas. Com o passar do tempo há uma degradação, infelizmente. E chega-se a um ponto em que o móvel está todo degradado, tal como a relação às vezes acontece. Exato. E depois é este móvel que vai fazer parte da tua exposição, com um coração que está lá, mas que foi danificado, prejudicou claramente a peça inicial. Sem mais comentários, tu tens alguma, porque fizeste uma série depois com os Big Brother famosos, há uma coisa tua com um ator famoso, que eu não vou dizer o nome, onde está feita em vidro
é vidro partido. Está bem. Era só para saber se a ideia era mesmo essa ou não, e já percebi que é muito curioso e tem tudo a ver, não é? Mas é giro teres feito em vidro. Muito bem, Brasil, violência doméstica, e depois tens coisas em Amsterdão, na China, nas Maldivas, recebes encomendas por todo lado. Neste momento houve umas rotundas no IC2 que tu também fizeste, não sei se já estão prontas. Já, felizmente sim. Muito giras, que falaste da religião, aquela coisa com o Jesus ou o homem, a Nossa Senhora noutra rotunda, e depois aquelas estruturas que é a Santíssima Trindade, e depois aquela na rotunda na zona industrial, que tem aquelas 651 barras, são as empresas todas dali. Tens mesmo ideias extraordinárias. E aquela outra rotunda que tem no meio, aquela ligada aos elementos do Mosteiro de Alcobaça, e aos da Benedita, e os pórticos da Benedita e tal. É muito curioso. Tiveste esta grande divulgação no canal Arte, uma coisa que fizeram contigo ano passado, que correu também muito bem. E depois tens imensas obras em várias escalas, e é muito engraçado, tu és muito versátil também nestas escalas, coisas pequeninas, em papel ou em escala menor, ou papel com detalhe, e também tens coisas gigantescas, como por exemplo a Casa do Cantoneiro. Fizeste uma homenagem muito bonita aos cantoneiros e aos cabouqueiros que tens, feita em cantaria, em pedra de calçada. A Senhora à Janela, que já falámos com o gato, à entrada de Porto Mós. Na China, na feira de Xiamen, é que aconteceu esta coisa, a tua pedra não chegou e depois a tinta não funcionava bem. Exatamente. E tudo aquilo, mas conseguiste fazer uma obra com 100% de sucesso, o que é extraordinário. Neste momento tens em mão uma coisa também da BMW, que está a fazer, inaugurada agora, ou foi inaugurada agora, da Motorrad ali ao pé da BMW Motorrad no Porto, o maior espaço dedicado à marca na Europa. Mas esta obra foi marcada por tu tiveste um grande acidente de moto há uns anos, não foi? É verdade. Com grandes mazelas para ti? Ou ficaste feliz? Eu acho que não é? Às vezes poderão estar aqui algumas coisas dentro variadas que possam ter sido promovidas. Sim, não coluna, nem nada dessas coisas mais sérias. Não, foi um acidente realmente que, quando somos novos, pensamos que somos imortais, e ali com claramente falta de mãos e um pouco de discernimento. Ficaste com muito mais cuidado a partir daí? Sim, claro que sim. Olha-se para a vida um bocadinho de uma forma diferente. Aprender. Não é? E então, depois de ter ultrapassado isso, que foi alguns ossos da cara lascados, outros partidos, ossos da fonte partidos, um derrame cerebral, foi uma bastante sorte. Isto foi há 7 anos? Há 8 anos? Eu não consigo, 2018? já não me lembro bem quando é que foi feito, mas eu acho que não me lembro, não foi pela mazela que isso possa ter colocado. Já não me lembro bem, sei que foi até num dia das mentiras, e o colega meu que neste momento trabalha comigo, foi o rapaz que me foi buscar. Okay. Mas estava difícil de acreditar, porque era dia das mentiras, ninguém acreditava que eu estava no meio do mato a precisar de ajuda. Exato. Pronto, e é interessante a parte boa da coisa, que felizmente tudo passou. E o que é que mudou na tua vida depois disso? Olhar para as coisas de uma forma diferente e mais responsável. Apesar de eu sentir que nunca fui muito irresponsável, sempre me diverti, como é óbvio, mas sempre tive algum respeito por aquilo que pode acontecer depois de tomarmos uma decisão mais a nível de loucura. Mas continuas a ser motar? Continuas a andar de moto sempre? Sim, gosto, claro que sim. Dá sempre não perdeste o medo? Ganhei respeito, não perdi o medo na totalidade. No entanto, dei uma outra perspectiva da vida que neste projeto utilizei como mote para que quem observasse a imagem saísse para a rua com um nível de responsabilidade maior do que aquilo que por norma é o normal. É o que podemos ver quando visitarmos este espaço Motorrad no Porto da BMW? Sim, ali quis o engenheiro e o arquiteto que me convidaram para este projeto queriam que as 3 camadas de parede tosca que lá estão continuassem, mas que a intervenção conseguisse conjugar tudo aquilo. E eu, vamos em frente. É uma área grande? Sim, tem cerca de possivelmente uns 7, 8 metros de altura por 4, 5 metros de largura. Pronto. Em que é o ponto principal da entrada e de saída do concessionário ou do espaço, em que aquilo é gigante, e então todos os pontos de visualização da obra eu quis que tivesse uma interação de olhos nos olhos perante o rosto que eu coloquei lá, com um capacete, seja de
capacete de moto, seja capacete de carro, queria que fosse duplamente interpretável, mas que o olhar fosse realmente tivesse em sintonia perante todos os locais do espaço, e para que esse último olhar fosse a última coisa que víamos quando saíssemos do espaço, de modo a consciencializar-nos que não somos só nós que importamos e que os outros também podem ter consequências caso sejamos irresponsáveis na via pública. Olha, muito bonito. E agora que falaste nisso, pensei-me um capacete também é uma obra tua, também está no teu portfólio, um capacete que parece que tem escarificações, está todo esculpido. Muito curioso, essa coisa é muito bonita. E outra coisa que eu adoro, já falámos disso, aquela senhora à janela, porque não te limitas a fazer um mural, a pintar. Aquilo tem aplicações de pedra nas ombreiras da janela, e tem aplicações de pedra, e tem ferros também, e tem aquele lustre pintado por cima, e um bocado de um napron tradicional. É muito curioso esses extras que as pessoas não estão à espera de ver, vêm com mais cuidado, olham com mais atenção às suas obras e descobrem estas maravilhas. Sim, que eu gosto que as minhas obras tenham duas visões, uma micro e outra macro, que é ao longe, vimos tudo o que há para observar, mas depois ao perto vemos que cada textura, cada técnica tem ali algo diferente, e o algo diferente também tem uma explicação. Claro. Em 90% desses pormenores eu tenho explicação para eles, sejam fortes ou não, mas eles têm explicação. E aí acontece que o cimento foi utilizado porque o dono desse edifício, que doou à Câmara para se poder fazer uma intervenção artística de recepção à Vila de Portimós de todos os visitantes, fosse feito, e então ele era dono de uma empresa de construção civil, e então foi buscar o cimento como de parabenização e de agradecimento desse senhor, da empresa que ele tinha, e depois a senhora com o rosto que fosse convidativo, com um terço na mão que mais tarde consegui trazê-lo do Vaticano com um simbolismo extra, de modo a que as pessoas que atravessassem aquela ponte e que fizessem a travessia para Fátima, que são muitas as pessoas, pudessem ter ali mais um momento de introspeção. Depois existe também o napron, que é o tradicional elemento típico nosso e de Portugal. Depois uma pequena aplicação de pedra no canto superior esquerdo dessa peça, que transmite uma das 7 maravilhas de Portugal, que são os muros de pedra seca da nossa zona. Típico. E o candeeiro, que é um candeeiro que parece pequeno, mas tem 1,5 metro de envergadura, que também o construí à mão, de modo a parecer que está dentro dessa casa e que à noite reflete a luz que durante o dia foi recebida. É uma ideia extraordinária. Rui Basílio, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a tua vinda aqui à Rádio Observador. Um bom regresso a Porto de Mós, e continuas sempre podes voltar um dia para falar de mais trabalhos e mais encomendas que tens tido, para estares ao nível como tu estás dos nossos grandes artistas. Muita inspiração. Bem-ajas por ter vindo. Obrigado, e muito obrigado pela consideração. Obrigado.